Muito boa noite a todos os senhores e senhoras, creio que todos patriotas aqui reunidos, visando o bem do nosso país, o bem do nosso povo, o bem da nossa família, nossos direitos, a liberdade principalmente. Eu estou detectando aqui que ainda existem alguns áudios ligados e sistema de gravação que não só apenas do mediador. Assim sendo, eu solicito que os senhores e as senhoras desliguem esse áudio, esse botãozinho aí que foi explicado do lado esquerdo, e também sistema de gravação que de repente poderá ser disponibilizado pelo mediador. Ao final, poderão dirigir perguntas a eles que nós responderemos via chat. E também a possibilidade de ele disponibilizar a gravação dessa presente live. Assim sendo, eu vou esperar um pouquinho que todos cessem o sistema de gravação e de áudio, por gentileza. Primeiro partido do Comando da Capital, PCC. Primeiro Comando da Capital, ele surgiu nos primeiros anos do início da década de 90, né? Principalmente após o evento do Carandiru. Já tomava força e vigor o novo partido criminal, que eles denominavam à época Sindicato do Crime. E esse Sindicato do Crime, que bem na verdade é o atual PCC, ele foi submetendo todos os outros ao seu poderio com a implantação do terror, porque o violento, o marginal, ele só respeita o mais violento, né? Então, esses instrumentos de amarra que eles realizam, por exemplo, em órgãos repressores, os órgãos policiais que têm de representar o Estado de forma impositiva, né? Essas amarras que eles constroem, os políticos constroem, ela tem por objetivo submeter o poderio da polícia ao marginal, porque o marginal só tem respeito pelo mais violento. Então, uma polícia amarrada, uma polícia covardada, ela não impõe respeito perante o marginal. E assim sendo, eles decapitaram, eles abriram muitos corpos, eles jogaram bola com a cabeça dos seus oponentes, né? Eles decapitavam as cabeças e batiam uma bola, digamos assim, segundo eles, com a cabeça do seu oponente. Ora, eles colocavam a cabeça na ponta do cabo de uma vassoura e ficavam andando pelos pátios, demonstrando seu poderio, também abrindo o dorso dos seus oponentes e arrancando o coração deles. Assim sendo, gradativamente eles foram submetendo todos ao seu poderio, ao seu jugo. Por quê? Porque eles objetivam uma coisa que é encontrada também atualmente no globalismo, né? O globalismo nada mais é do que a visão atualizada do marxismo, né? Do comunismo, né? Ele objetiva ser um partido único que submete o povo ao Estado. E assim sendo, também foi com relação à Constituição do PCC, né? Também vou aqui ressaltar, só para o fechamento, as rebeliões que eles fizeram, orquestradas em todo o sistema prisional, né? Que eles deixaram o governo do PSDB aqui em São Paulo de joelhos, né, a eles, bem como a força demonstrada no ano de 2006, quando o PCC subjugou o governo do Estado, né, deixando aos seus pés a população aterrorizada pelo terrorismo que eles implantaram à época, né,
nós nos recordamos bem daquele poderio que eles demonstraram, que ao final eles conquistaram bem, na verdade, o sistema prisional, né? O objetivo daquele ataque de 2006, principalmente, foi a conquista do sistema prisional e, com isso, um capital absurdo de movimentação com a conquista do sistema prisional, nesses milhares e milhares de presos que se encontram aqui no estado de São Paulo, né? Então eles, ao final, eles tiveram um aumento patrimonial muito substancial com aquele evento em 2006, né? Mas eu gostaria de observar aqui para os senhores que, fazendo um cálculo aqui de supetão, o PCC ele deve movimentar de forma básica e mínima 100 milhões de reais por mês. Isso sem considerarmos os empréstimos, os bancos que eles possuem na periferia para empréstimo de dinheiro para os comerciantes que lá residem, né? Para a reforma da sua padaria, empréstimo de capital, né? Nada contabilizado, movimentação de casas de construção, todo o comércio que gira em torno da periferia, eles possuem banco de empréstimo. Nós sabemos o carro-chefe deles também, o tráfico internacional de entorpecentes, mas nós não podemos nos esquecer do tráfico regional de entorpecentes que eles têm em várias biqueiras, né? Que eles denominam também de lojas, o tráfico internacional de mulheres, o tráfico também de travestis, né? Eu ressalto principalmente os travestis que são enviados à Europa, principalmente à Espanha, domínio esse do PCC, a importação, obviamente, com alíquota zero, né? O STF estava preocupado com a alíquota, a importação, no comércio de armas, né? Que eles fazem, de armas ilícitas, né? Eles também locam essas armas, como eles locam carros que eles possuem, que são blindados para as ações criminosas. Então é um volume muito grande de dinheiro, né? Que eu gostaria de ressaltar, porque o partido ele está ligado aos grandes capitalistas que são realmente os responsáveis pela criação desse partido criminal, não os que se encontram presos, Fernandinho Beiramar, o próprio Marcola e outros tantos, não, não. O capital que estruturou, o capital que projetou, o capital que fez com que essa massa agisse, né? O capital, os grandes capitalistas que são inclusive associados em vários segmentos da sociedade, principalmente a alguns políticos e a alguns partidos criminais, principalmente aqueles partidos criminais que objetivam o quê? O mesmo que eles encontram eco no crime, que seria um monopólio, né? O monopólio e a supressão por um Estado repressor, né? Aqui nós temos o partido, nós teremos um Estado legalmente constituído que reprime a sua população, né? Subjuga a sua população ao seu poder, né? Tirando os seus direitos, deixando-a amedrontada pelo poder das armas que detém, né? Então você subjuga a sua população. Se você encontrou um eco, um partido que quer determinar, tem a ousadia de determinar o que é melhor para você e para sua família, o que você deve fazer, que determina se você pode ou não trabalhar, esse é o partido ideal que encontra eco nessas organizações criminosas, né? Porque inclusive os grandes capitalistas eles exterminam a sua concorrência,
né, agindo assim, como fez o PCC. Eu gostaria de ressaltar que na época desse domínio que eles tiveram sobre as outras organizações criminosas, teve uma que é motivo de nossa análise mais profunda, que foi a seita satânica. A seita satânica era um partido criminal que era muito respeitada pelo seu poder oculto, o seu conhecimento das trevas, né? O conhecimento, eu vou denominar aqui, conhecimento trevoso, né? Seu poderio nesse sentido. E essa seita satânica foi também subjugada pelo PCC. Eles mataram o seu mais importante líder, depois no dia seguinte eles mataram o segundo no escalão. Mas para que eles chegassem a esse ponto, eles já tinham plena confiança que eles detinham também o poder oculto que pertencia à seita satânica no Carandiru. Então, eles tinham plena certeza que esse poder oculto já era de pleno domínio do partido. E assim eles fizeram. Mas agora eu vou ressaltar que as grandes mentes que agem e manobram essa grande massa carcerária, esse poder oculto, esse conhecimento, ele foi buscado em dois grandes ocultistas. Um nascido no século XVIII, que viveu a época da Revolução Francesa, período iluminista também, e outro grande ocultista, não tanto quanto esse citado, que nasceu no século XIX, ele faleceu já no século XX, nascido na Inglaterra, eles fizeram um mix com esses dois grandes ocultistas e também com conhecimento ritualístico que a seita satânica possuía, que envolve o sangue, principalmente o elemento fogo, e desenvolveram uma ritualística própria para o PCC, né? Uma ritualística própria. Então isso lhes garantia confiança de extermínio da seita satânica, né? O PCC, ele possui um ritual, chama-se ritual de batismo, para o recém-ingresso no seu partido. Esse candidato que ingressa no partido, ele tem de ser apresentado por um já batizado, que é denominado padrinho, né? Então esse padrinho indica para o partido um possível candidato com seus dados. É formada uma comissão de sindicância, né? Pelo sistema de informações que eles têm. Eles fazem uma sindicância, avaliam quem seria esse candidato, né? As faculdades que ele possui, faculdades que ele frequentou. Faculdades são o sistema prisional que porventura ele tenha se encontrado e as suas ações no crime, né? Então isso é levado em conta para análise se ele tem perfil para ingresso do candidato, em sendo aprovada pela comissão sindicante, o padrinho informado, inclusive do dia da sua iniciação. Essa iniciação também tem um ritual de sangue que nós iremos detalhar como é feita a iniciação de um batizado do PCC. E também tem o juramento que eles fazem, né? O juramento e algumas obrigações que eles têm perante o partido e também perante as esposas dos presos, né? Principalmente dos presos, né? Essas esposas, elas são chamadas de cunhadas, né? Eles têm uma obrigação do recolhimento de uma taxa mensal, que inclusive contempla aluguéis de ônibus para que esses ônibus possam levá-las até as cadeias.
Nós temos também aluguéis de casas, né, que eles locam próximo aos presídios, né, tudo oriundo dessa mensalidade. Essa mensalidade também, os recursos que eles têm, principalmente que eles produzem com tráfico de entorpecente, eles têm uma caixinha e eles fazem eventos de distribuição de cestas básicas nas regiões periféricas, um assistencialismo muito emulado dos partidos socialistas, cujo objetivo é deixar o povo dependente do Estado, no caso do socialismo, e aqui do crime, né? O objetivo é o mesmo, submeter o povo, deixando sempre rastejando de joelhos, dependente do poderio do Estado, do poderio dessas organizações criminosas. É importante também aqui observar que o vínculo existente entre os partidos criminais e alguns políticos, ele é muito grande. Por quê? Porque nas comunidades o cidadão ele não tem direito à escolha de candidato algum. O cidadão vota em quem o partido determina. Então é uma falácia nós pensarmos que nós temos democracia, sigilo de voto nas comunidades. As comunidades determinam em quem você irá votar, né? Eles mandam um comunicado que é o chamado Salve Geral, e as pessoas vão difundindo, inclusive por WhatsApp. Nós tivemos aí a difusão de vários áudios na eleição 2018 em quem a comunidade deveria votar, né? E eles têm esse salve que eles já determinam em quem a comunidade deverá votar. Então os partidos sabem disso, tem uma simbiose, inclusive eles encontram uma identidade ideológica, né? E possuem também, infelizmente, o mesmo interesse, que é um binômio aí que nós temos, poder e dinheiro, né? E esses partidos, né, e essas organizações criminosas, eles possuem também um vínculo muito grande com esses mega capitalistas globalistas. Qual o vínculo que eu estou me referindo? Eles têm uma característica além da necessidade do poder permanente, do dinheiro, do acúmulo de metais e de poder. Eles são satanistas. Por que são satanistas? Porque os satanistas seguem Lúcifer e Lúcifer oferece o quê? O prazer temporal, o prazer terreno, né? E o prazer temporal, o prazer terreno, o que mais seduz o homem é justamente o poder e o vil metal, né? Então é isso que nós encontramos a raiz ritualística, inclusive, entre esse vínculo formado com os partidos, as organizações criminosas, com alguns partidos políticos, alguns políticos que são filiados a determinados partidos políticos possuem esse viés, né? Com relação também à Igreja Católica Apostólica Romana, infiltrados, né? Eles também vieram buscar o conhecimento que objetiva a luz, né? Conhecimento esse difundido pelas religiões, no caso específico aqui pela Igreja Católica Apostólica Romana, e também pela maçonaria com outras ordens, né? Então esses perjuros eles se infiltraram em ambas as instituições para adquirir conhecimento, né? Principalmente o hermético, e aplicá-las e desenvolvê-las em prol das trevas, não em prol da luz, né? E assim também foi na Igreja Católica Apostólica Romana. E o globalismo mostrou seu poder quando ele retirou da Igreja Católica Apostólica Romana o seu verdadeiro Papa, fazendo com que ele fosse afastado, é o Bento XVI, colocando no seu lugar
o marxista Bergoglio, né? Esse marxista que entrou no lugar do verdadeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele veio com um objetivo muito claro. Ele veio com o objetivo de destruir a tradição, destruir a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós descrevemos, inclusive, como foi a arquitetura e como se deu esse planejamento e como ele ocorreu para que ele fosse retirado do papado e colocado esse impostor no seu lugar. Esse impostor, ele valoriza a apostasia dentro da igreja, ele desconstrói totalmente os conceitos doutrinários da igreja, ele desconstrói inclusive Jesus o Cristo. Eles criam um Jesus e um Deus bacaninha, um Jesus que atende todos os vícios, que é complacente com todos os erros do homem, é complacente com seu ego. Para quê? Para que eles construam um falso Deus que os homens criaram e não um verdadeiro Deus que criou os homens. Esse é o objetivo desse impostor, como é o objetivo desses mau caráteres e perjuros que se infiltram, ainda se encontram na maçonaria, que eles pretendem justamente isso, desconstruir as bases da maçonaria, né? Que objetiva com que o homem sobreponha o espírito por sobre a matéria, invertendo essa polaridade, colocando a matéria por sobre o espírito, deixando a maçonaria totalmente ateia, né? Totalmente materialista, em uma maçonaria que valoriza os vícios em detrimento das virtudes. Eles invertem tudo através de narrativas, como esse impostor faz na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu ressalto também que o PCC buscou conhecimento encontrado no poder da oração, invertendo a sua polaridade. Eu cito, por exemplo, às 15 horas, quando eles têm uma ritualística própria, que eles formam uma corrente, né? Eles se unem e se abraçam como se fosse uma corrente de união às 15 horas, e que o torre, que é o responsável pela cadeia, ele faz uma preleção que nós iremos revelar. Logo após ele reza a oração Pai Nosso e seguido da oração Ave Maria, né? O que eles estão fazendo às 15 horas? Eles estão representando um ato que é totalmente luciferiano, né? Por quê? Porque 15 horas é o horário que morreu Jesus. Jesus na sua parte humana, não o Cristo, não Deus, apenas Jesus na sua parte humana, né? Então, um quarto de hora, 15 horas, nós temos aí a representação de um dos 4 elementos. Os elementos, nós temos a terra, o ar, o fogo e a água. Nesse caso específico, a representação é do elemento terra, que representa as coisas ligadas à matéria, ao fio metal, né, ao poder temporal. Então, eles realizam essa oração e essa preleção às 15 horas, porque eles objetivam não a morte de Jesus na sua condição de homem, né, na representação do homem adâmico. Eles objetivam a morte de Jesus na sua representação divina, como Cristo, como Deus, né? Eles rezam essa oração com esse objetivo subliminar, uma polaridade totalmente invertida da originalidade. Logo a seguir, eles rezam a oração Ave Maria, que representa aquele vínculo, aquele amor marial da mãe para com o filho, né? Justamente representando esse amor de Maria, que nós podemos relacionar à lua, ela será relacionada aqui à lua, e a oração Pai Nosso ao meio-dia em ponto, ao sol, né? Então, eles procuram fazer um casamento impossível entre o sol e a lua, ou entre a luz e as trevas. Não há condições do bem
fazer um acordo com o mal, com a mentira, né? Deus não pode fazer um acordo com Lúcifer. Jesus não fez, não se submeteu a ele, né, quando foi tentado. Então eles objetivam bem, na verdade, esse acordo para quê? Para que traga o caos a esse plano, para que retire desse plano a luz, a luz, a luz, deixando esse plano apenas dominado pelas trevas. Esse é o sentido oculto dessa ritualística que eles têm, que eles buscaram na Igreja Católica e fizeram a adaptação ritualística em prol de Lúcifer, né? Nós também detectamos que esses grandes globalistas, eles já vêm de muito tempo. Nós temos os iluminados da Baviera, né? Nós temos também o Clube de Roma, e nós temos atualmente a sua representação no Clube Boêmio. O Clube Boêmia, ele se reúne no Vale do Silício, né? No estado progressista da Califórnia. E eu já consegui parte do seu ritual, que nós iremos apresentá-lo, e nós iremos também aqui revelar qual o demônio que eles cultuam. Eles são multimilionários, são detentores de um capital absurdo, que passam de 100 bilhões de dólares cada um, e eles se reúnem, esses grandes mega capitalistas, que também representam um segmento do globalismo, e eles também são luciferianos, tá? Nós iremos apontar aqui todo esse emaranhado que ele desemboca no mesmo oceano. Iremos ilustrar, iremos trazer, iremos ofertar e iremos sinalizar a todos aqui com fatos tangíveis, também mexendo na questão da espiritualidade, sinalizando aqui a todos os senhores e senhoras. Para finalizar, eu queria observar que em 2018 nós tivemos um atentado contra o atual presidente da República e o responsável pela apuração do inquérito, ele alegou que essa ação foi produzida por um lobo solitário, que posteriormente teve o pedido acolhido da defesa, que ele não teria suas capacidades mentais muito bem estruturadas, digamos assim, né? Essa ridícula afirmação, né? Essa ridícula tese de lobo solitário, ela vai ser totalmente desmontada no nosso projeto, no livro que terá como título Luz e Trevas, né? A luz representada pela pura e verdadeira maçonaria, através de um rito de maçons cristãos, rito esse exclusivo para maçons cristãos, e também com o casamento com a Igreja Católica Apostólica Romana, com a visão do cristianismo nela encontrada. Por isso que a visão desses maçons está atrelada com o rito cristão, em contrapartida contra o globalismo, que são esse conglomerado de megas capitalistas que objetivam o monopólio, no máximo a fusão de um com o outro, uma pequena oligarquia, né? Nós teremos aí esse outro lado representado por eles, com as organizações criminosas, com os globalistas, né? E nesse atentado, ele é um atentado, ele não foi uma tentativa de homicídio simples. Nós vamos explicar por que nós classificamos como atentado. Nós vamos também explicar como o autor ele foi buscado, ele foi triado, ele foi previamente selecionado e mantido por uma estrutura que idealizou esse atentado terrorista. Nós iremos revelar algo inédito que nunca foi produzido, que nós já temos essa produção de conhecimento através de informes, dados trabalhados, informes e informações
que, que nós chegamos a uma produção de conhecimento, mas nunca divulgamos, com relação à arquitetura que houve, a reunião que houve para que fosse escolhido um momento certo e a pessoa certa para que viesse executar esse nosso atual presidente da República. E nós iremos explicar por quê e depois o desdobramento que eles objetivavam com isso. Então será explicado no nosso livro Luz e Trevas, que ele objetiva unicamente despertar aqueles que dormem. Nós iremos dar instrumentos para que as pessoas busquem, estudem de uma maneira bastante simples e acessível, para que elas despertem do sono que elas se encontram. Elas serão despertadas, terão os olhos abertos efetivamente para poderem enxergar toda essa arquitetura que visa apenas o bem-estar de um pequeno grupo e seu poder, né? Subjugando toda a população a eles, tirando da população as coisas mais preciosas que tem. Eu não me refiro ao seu direito à propriedade, apenas seu direito às suas poucas economias, ao seu pequeno patrimônio. Não. Eu me refiro ao direito à sua vida, à sua alma, aos seus laços familiares, né? Um homem, eu não acredito que ele mereça viver de joelhos, correndo atrás de migalhas como eles querem que nós nos tornemos, sempre subjugados a eles, a esses grandes megacapitalistas, hoje os globalistas, implantando aquela visão antiga que Marx idealizou. Hoje é modificada, essa luta do proletariado, ela não existe mais, né? Ela é fragmentada em várias questões, né? Em vários grupos que objetiva a divisão de um povo, a sua descaracterização, etc. Isso tudo é explicado aos senhores. Eu espero que tenham apreciado essa breve live. Eu não irei me manifestar, os senhores poderão se manifestar através do chat para o mediador. Ele irá selecionar as perguntas objetivas, ele irá formulá-las e nós iremos responder aqui essas perguntas, caso elas sejam dirigidas a nós, dentre esses próximos 30 minutos. Eu espero que tenham apreciado a nossa breve preleção. Muito obrigado. Eu fico no aguardo aí dos senhores e das senhoras.